Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você, eu, todos nós conferimos aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando. Começamos com um cumprimento a você que nos acompanha, que acompanha aqui o nosso programa e que vai ver os principais momentos das sessões plenárias dos dias 16 e 17 de novembro. Aqui comigo, a consultora Karina Zucolotto. Karina, o destaque é para aquela ação que trata do transporte interestadual para jovens de baixa renda. É isso mesmo? É isso mesmo, Guilherme. Nós tivemos 2 temas discutidos no plenário, mas sem dúvida esse foi o grande destaque da semana, até porque contou com uma decisão por votação unânime. Os ministros mantiveram a constitucionalidade da gratuidade do transporte gratuito para esses jovens de baixa renda no transporte interestadual em ônibus. A norma questionada garante a esses jovens de baixa renda, que têm entre 15 e 29 anos, o direito a 2 passagens inteiramente gratuitas nesse transporte e 50% de desconto na terceira e na quarta passagens, caso a primeira e a segunda estejam preenchidas. E o questionamento feito nessa legislação era justamente porque a Abrat, a autora, alegava que não haveria uma fonte de compensação financeira para as empresas prestadoras do serviço em razão dessa gratuidade, o que foi afastado por todos os ministros, mantendo, portanto, a constitucionalidade da norma, mantendo, portanto, a gratuidade, essas passagens gratuitas, grátis, para esses jovens no transporte entre estados em ônibus. Essa foi a grande decisão da semana. Mas também nós tivemos o início do julgamento de uma outra ação em que são questionadas normas referentes ao posicionamento dos membros do Ministério Público durante julgamentos. O Conselho Federal da OAB argumenta nessa ação, cujo julgamento ainda não foi finalizado, embora iniciado na quinta-feira, que o cenário do julgamento, mantendo o Ministério Público ao lado do juiz, em detrimento dos advogados, que não ficam ladeado também com o magistrado, isso traria uma violação do princípio da isonomia, da igualdade, quando o Ministério Público, durante o julgamento, estivesse representando como autor e não como fiscal da lei. Então, há um questionamento sobre essa inconstitucionalidade. Nós já tivemos 2 votos lançados, ministra Carmen Lúcia julgando improcedente, ministro Edson Fachin também votando no mesmo sentido, embora por fundamento divergente, mas a expectativa é de que esse julgamento seja retomado na próxima sessão plenária. Mas, como você disse no início, Guilherme, o grande destaque é para o transporte gratuito de jovens de baixa renda, confirmada a constitucionalidade pelo plenário. Bem, Karina, e antes da gente dar mais detalhes sobre os julgamentos da semana, vamos saber os resultados, ou melhor, os destaques do plenário virtual. Em decisão no plenário virtual, os ministros do Supremo reiteraram o entendimento de que deve haver nova eleição quando houver vacância dos cargos de governador e vice nos últimos 2 anos do mandato. Renato Rosa explica pra gente. Os ministros avaliaram uma ação da Procuradoria-Geral da República contra regras da Constituição do Estado de Pernambuco sobre a matéria. O texto previa que, em caso dos cargos de governador e vice ficarem vagos no último ano do mandato, o período restante seria exercido pelo presidente da Assembleia Legislativa e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Para a PGR, a norma afronta a exigência constitucional de eleições. O relator, ministro André Mendonça, destacou que, em relação à forma de provimento definitivo da chefia do Poder Executivo local, em caso de dupla vacância, ensejada por fatores não eleitorais, o leque de possibilidades deliberativas que podem ser acolhidas pelo ente subnacional no legítimo exercício de conformação legislativa que lhe fora outorgada por meio do poder constituinte decorrente não é absoluto. Há, portanto, opções que não se mostram compatíveis com a lei fundamental, promulgada em 1988. E, de acordo com a compreensão que foi sendo construída no âmbito desta excelsa corte,
A completa supressão de um processo eleitoral para provimento do cargo maior do Poder Executivo Estadual, quando definitivamente vago, afigura-se como uma dessas alternativas que discrepam do modelo constitucional. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o voto do relator no plenário virtual. Também no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a concessão de aposentadoria a servidores do Estado do Pará não titulares de cargos efetivos e também de pensão aos dependentes. A decisão foi por maioria de votos em sessão no plenário virtual. O relator, ministro Alexandre de Moraes, explicou que a emenda constitucional 20 de 1998 delimita de forma clara o regime de previdência somente para os servidores titulares de cargos efetivos, o que não abre espaço para o Estado do Pará criar uma lei local contrária a esse entendimento. Ao declarar a lei paraense inconstitucional, os ministros mantiveram apenas os direitos adquiridos aos servidores antes da emenda constitucional de 98. A concessão de aposentadoria a servidores não titulares do Pará foi julgada pelo STF depois que a Procuradoria-Geral da República questionou lei estadual que criou regime próprio de previdência. A lei paraense havia concedido direito à aposentadoria aos servidores que ingressaram sem concurso público entre os anos de 1988 e 1998, período em que passou a valer as regras constitucionais vigentes. E o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda é constitucional. Instituído em agosto de 2013, o Estatuto da Juventude norteia as políticas públicas para mais de 47 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos. A lei prevê direitos específicos para essa faixa etária, entre eles a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual e mais 2 vagas com desconto mínimo de 50% caso as passagens gratuitas estejam esgotadas. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, questionou esse dispositivo no Supremo. A alegação é de que o benefício foi criado sem qualquer mecanismo de ressarcimento às empresas privadas, fazendo com que os custos sejam repartidos com os demais usuários, o que estimularia o aumento das tarifas. A questão foi levada a plenário. O relator da ação é o ministro Luiz Fux, que relembrou no voto que o Supremo já julgou válidas leis estaduais que beneficiam outras categorias sem que o benefício venha representar indevida interferência no contrato das empresas. Também ressaltou que o direito ao transporte é um direito fundamental. Então é nesse sentido que a inserção do direito ao transporte guarda, no meu modo de ver, uma sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais mediante a garantia de acesso ao local de trabalho, ao estabelecimento de ensino, ainda mais de jovens de baixa renda, com a proteção da criança e dos adolescentes e a formação desses jovens, sem prejuízo de viabilizar serviços de saúde e outros serviços essenciais, assim como lazer e mesmo exercer direitos políticos. Nesse sentido, Fux não acolheu o pedido feito pela ABRAT, votando pela improcedência da ação. A reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para os jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros, na época concessionárias, hoje autorizatárias. Forçoso assim concluir, pela constitucionalidade do artigo 32 da Lei Federal 12.852, ante a ausência de ofensa ao direito de propriedade e aos princípios da ordem econômica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Isso suposto, senhora presidente, eminentes colegas, diante das premissas e dos fundamentos expostos, eu conheço da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito,
julgo improcedente pedido. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator de que o transporte é direito social fundamental expressamente reconhecido pela Constituição. O ministro Luiz Fux demonstrou as hipóteses em que legitima a intervenção do Estado na economia para a realização de valores constitucionalmente previstos, o que foi feito com proporcionalidade, e Sua Excelência, igualmente, assinalou a existência de mecanismos para eventual compensação do concessionário, nos casos de concessão, se houver desequilíbrio econômico-financeiro. É plenamente justificável a intervenção estatal no domínio econômico com a finalidade, no caso, de assegurar o direito à mobilidade geográfica ou territorial dos jovens, que muitas vezes precisam se deslocar para ter acesso ao estudo, ao trabalho, etc. Então, a adoção de políticas públicas emancipatórias voltadas à inclusão social do jovem encontram fundamento, sim, nos dispositivos constitucionais que buscam dar concretude do plano fático a essas leis todas, sobretudo, que beneficiam as crianças e os jovens de nosso país. Assim, o plenário, por unanimidade, julgou ser constitucional a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. Karina, nesse julgamento, o Supremo deixou claro que essa norma do Estatuto da Juventude não pode ser descumprida, ela é constitucional. E que as empresas de ônibus têm que observá-las, têm que atender o direito dos jovens. Quem são esses jovens e como é que eles podem ter acesso a esse direito? Olha só, Guilherme, a gente consegue essas informações na própria página do governo federal. Lá são considerados os jovens de baixa renda. São aquelas pessoas de 14 a 29 anos que estão inseridas no âmbito de uma família cuja renda mensal não seja superior a 2 salários mínimos. E esses jovens precisam fazer um cadastro único, chamado CAD único, para os programas sociais do governo federal. Isso significa dizer que eles têm que procurar um CRAS na sua cidade, Centro de Referência de Assistência Social, para fazer a inscrição e retirar a carteira de identidade jovem e assim ter direito a esse benefício e a gratuidade desse transporte. Então, é um passo a passo que tem que ser seguido para se enquadrar nessa categoria de jovem de baixa renda para ter o direito a essa gratuidade no transporte interestadual. E esse direito, Karina, dá acesso também a outros direitos sociais, não é isso? Não só o direito ao transporte, que é um direito constitucional também previsto lá na Constituição Federal, mas também dá direito a outros direitos fundamentais, como o lazer, a educação, a própria saúde, até mesmo direitos políticos, como bem lembrou o ministro Luiz Fux durante o julgamento. E o que os ministros disseram em relação à argumentação das empresas? Elas alegam que tem prejuízos. Elas dizem que não haveria uma compensação financeira para suportar essas despesas em razão da gratuidade dessas passagens para esses jovens de baixa renda. Mas o ministro Luiz Fux refutou este argumento e foi seguido, como a gente está falando desde o início, por unanimidade, dizendo o seguinte: quando as empresas entram no processo de licitação para prestar esse tipo de serviço, o transporte que é público, elas já entram sabendo quais são os custos que terão e as regras que deverão ser cumpridas. E que, mesmo assim, existem resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que justamente admitem a recomposição de tarifas caso haja prejuízo para essas empresas prestadoras de serviço. Então, não há que se falar nessa falta de custeio ou nessa falta de compensação financeira. Refutado esses argumentos, mantida a constitucionalidade da norma, a ação julgada improcedente. Muito bem, vamos em frente. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que discute onde devem se sentar os promotores nos casos em que eles atuam como parte do processo. É já já.
Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão de quinta-feira, depois de finalizar o julgamento da ação, que manteve a gratuidade do transporte interestadual para jovens de baixa renda, o plenário começou a julgar uma outra ação. É aquela que questiona a prerrogativa de promotores se sentarem ao lado do juiz nos casos em que eles atuam como parte no processo. Karina, você pode explicar melhor isso para a gente? Vamos lá, Guilherme. Essa ação foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, questionando justamente esse cenário de julgamentos quando os membros do Ministério Público atuam como parte no processo, como, por exemplo, numa audiência criminal. Então, o autor da ação criminal, de uma ação uma ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público. Ele atua como autor e o advogado representando o réu. Só que o membro do Ministério Público, ele se senta ao lado do magistrado. E o argumento da OAB é de que nessas ações em que o Ministério Público é autor, ele estar ao lado do magistrado possibilitaria uma desigualdade no julgamento e que isso poderia prejudicar, inclusive, a defesa. A ministra Carmen Lúcia falou até de que um dos argumentos trazidos é que essa proximidade entre o membro do Ministério Público e o juiz poderia favorecer aquelas conversas ao pé do ouvido, eventuais conluios, mas ela acabou, ao votar, a ministra Carmen Lúcia, relatora dessa ação, afastando esse tipo de argumento e entendendo que não haveria qualquer óbice para que o legislativo mudasse ou modificasse essa estrutura cenográfica para os julgamentos e que, para ela, não há qualquer inconstitucionalidade a ser sanada. A OAB, por outro lado, argumentava que argumenta, porque o julgamento ainda não foi finalizado, argumenta que quando o Ministério Público, ao invés de atuar como autor da ação, como nesses casos criminais que eu citei, ele pode atuar como fiscal da lei, né, como custos legis que a gente fala, e que nesse caso não haveria problema nenhum, mas o problema apontado que possibilitaria uma violação ao princípio da isonomia, direito fundamental previsto na Constituição, uma violação do devido processo legal em razão dessa diferenciação de locais ou de lugares de assento durante o julgamento, deveria ser declarado inconstitucional. Esse julgamento já foi iniciado, apenas 2 votos foram lançados até agora. Ministra Carmen Lúcia, como eu disse, relatora, afastando qualquer argumento de inconstitucionalidade, e o ministro Edson Fachin seguindo a relatora, embora por motivos diversos. Mas, até agora, 2 votos. Esse julgamento deve ser retomado na próxima sessão plenária. Muito bem. Como você mesma lembrou, Karina, a primeira a se manifestar sobre esse assunto foi a relatora, a ministra Carmen Lúcia. Antes de a gente falar mais sobre essa ação, vamos ver um trechinho do voto dela. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O Ministério Público atua em defesa do interesse público e da coletividade. O advogado, em geral, distingue-se por patrocinar interesse particular e individual na busca da prestação jurisdicional. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. Na disposição física do espaço de audiências e sessões de julgamento, não me parece demonstrada ruptura do princípio da igualdade, mas sua interpretação e aplicação segundo a função de cada qual. Além da ministra Carmen, o único a votar na sessão de quinta-feira foi o ministro Edson Fachin. Karina, por que ele votou antes do ministro André Mendonça? Qual é a lógica? Olha só, Guilherme, a gente sempre acompanha aqui o direto do plenário e, exceto em alguns casos específicos, o primeiro a votar sempre é o ministro mais recém-impossado na casa, depois do voto do relator, que seria o ministro André Mendonça. Mas esse julgamento estava no plenário virtual
E um pedido de destaque feito justamente pelo ministro Edson Fachin transferiu esse julgamento para o plenário físico. E quando há esse pedido de destaque no plenário virtual e o julgamento é transferido para o plenário físico, o primeiro a votar depois do relator é o ministro que fez esse pedido de destaque. Por isso, o ministro Edson Fachin votando antes do ministro André Mendonça. E como eu disse, o ministro acabou concordando com a ministra no sentido de se declarar improcedente essa ação, mantendo a norma como está, mas entendeu o fundamento, e aí foi um fundamento divergente, diverso da relatora, que essas normas elas estão num processo de inconstitucionalidade progressiva. O ministro disse que não se pode declarar a inconstitucionalidade agora porque o Supremo já foi instado a se manifestar sobre o sistema acusatório em razão de recentes leis que foram aprovadas no parlamento, mas enquanto o Supremo não se manifestar, a norma ainda é constitucional. Então, ele julga improcedente, assim como a relatora, mas o fundamento diferente. E essa foi uma razão muito simples, porque o ministro Edson Fachin acaba votando logo depois da relatora, só porque o pedido de destaque no virtual foi feito por ele. Agora vamos falar de uma data muito importante que foi celebrada nesta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Dia Internacional da Tolerância. Foi na quarta-feira, dia 16 de novembro. A data foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996 e destaca o compromisso em promover o entendimento entre culturas e povos. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, em discurso na abertura da sessão, afirmou que a liberdade de expressão não abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. O exercício da tolerância é premissa fundamental para a concretização dos fundamentos da nossa República, conforme definidos no artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988. Em especial, a dignidade da pessoa humana e o significado da noção de pluralismo, que compõe o conceito do Estado democrático de direito, mormente a constatação da riqueza sociológica, cultural e étnica de um país tão multifacetado como o Brasil. A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. Karina, na semana que vem você acompanha aqui no Direto do Plenário as sessões plenárias de quarta e de quinta, não é? É isso mesmo, Guilherme. Quarta-feira e quinta, sessão plenária a partir das 14 horas. A gente acompanha as decisões no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas neste final de semana o nosso encontro é no Plenárias. E você vê tudo sobre a sessão plenária aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia. E continue conosco na TV Justiça.